Graça e paz, povo de Deus, dia lindo aqui em São Lourenço, que dia maravilhoso, não tem uma nuvem no céu. Deus é bom, né? Deus é maravilhoso. Título do vídeo de hoje, a Bíblia da Igreja Primitiva. Tá aqui, ó, o título. E aqui embaixo o meu nome, Ulisses Bricker, pregador da palavra, com muita felicidade, muita alegria de estar falando com vocês. Bom, você já se perguntou qual era a Bíblia que a igreja primitiva lia? Você já se perguntou, essa compilação de livros que você tem em suas mãos, quer seja papel, quer seja digital, você já se perguntou, a igreja primitiva lia isso? Tinha acesso a isso? Qual eram os pergaminhos, qual eram os escritos que os cristãos, até 130 anos depois de Cristo, o que é que eles liam? A fé deles. Hoje nós chamamos a Bíblia de nosso livro de regras e conduta, né? Um livro, o guia do cristão, da moral de um cristão, de um homem, de um servo de Deus. Porém, você já se perguntou, e os cristãos que foram mortos por Roma? Os cristãos fervorosos, aqueles que não se curvavam, aqueles que tinham seu caráter totalmente baseado, ereto, pessoas que não se curvavam ao Império Romano, pessoas que não se curvavam ao paganismo. O que é que essas pessoas estudavam? A fé dessas pessoas, qual era a base? O que essas pessoas ouviam? O que essas pessoas seguiam? Quais eram as regras de conduta dessas pessoas que elas não esmoreciam, elas eram fervorosas, elas eram convictas de sua salvação em Cristo Jesus? Você já parou para se perguntar? Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, quando Paulo fala assim, toda escritura é divinamente inspirada, Paulo não está falando de suas cartas, não, Paulo não está falando do evangelho de Marcos, Mateus, Lucas, João, Paulo não está falando das cartas aos Hebreus, Paulo não está falando das cartas de Pedro, da carta de Tiago, das cartas de João, Paulo não está falando do Apocalipse, não, Paulo não está falando nada disso, Paulo está falando o seguinte, de Gênesis até Malaquias, é inspirada, divinamente inspirada. E é por isso que Jesus chega e fala, até João, a lei e os profetas profetizaram. E agora, de agora em diante, o que é pregado é o evangelho do reino de Deus. Meu irmão, minha irmã, estude um pouquinho mais a Bíblia, estude um pouquinho de exegese, entenda a história bíblica, entenda a história do cristianismo. Deixe de ser enganado, pare de ser enganado, estude um pouquinho mais, pare de somente ouvir, faça como os bereanos. Quando o livro de Atos, o nosso irmão médico Lucas, né, chamam de São Lucas, um homem separado, tudo bem, não um homem santo de santidade, mas um homem separado por Deus para trazer muitas histórias dos cristãos daquela época. Lucas fala assim, e os bereanos, eles eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque tudo que era pregado, eles iam e verificavam nas escrituras. Procure, meu irmão, investigue que escrituras eram essas, que os discípulos, que os apóstolos, que até mesmo o próprio Paulo, quando pregava, tinha que estar de acordo com algo escrito, porque senão era rejeitado. Sim, se Paulo pregasse algo diferente do que estava escrito, do que era de domínio das pessoas daquela época, seria rejeitado. Você já pensou nisso? Você nunca pensou nisso? Que se o que Paulo pregava, o que os discípulos, o que os apóstolos pregavam, o que Tito, o que Timóteo pregava, se não estivesse de acordo com o que estava escrito, procure saber o que era isso, o que estava escrito, pois senão seria rejeitado pelos cristãos, pelos mais nobres, aqueles que ouviam, mas iam buscar o respaldo para ver se realmente havia base nas escrituras para aquilo que estava sendo pregado. A Bíblia da igreja primitiva, o que, afinal de contas, a igreja primitiva lia?
o que a igreja primitiva conversava, quais eram os eventos, os episódios, os personagens que tanto se falavam para que a fé dessas pessoas fosse forte o suficiente, para que a convicção dessas pessoas não permitisse que elas esmorecessem, entristecessem e se vergassem e rejeitassem, renunciassem a Cristo como Salvador. Faça o teu estudo, estude a Bíblia, pare de ser enganado. Que Deus te abençoe, que esse vídeo tenha sido de bênção para a tua vida. Compartilhe em nome de Jesus, para que mais pessoas se interessem por exegese, para que mais pessoas se interessem por hermenêutica, para verem que a Bíblia ela tem uma lógica que não pode ser quebrada. Essa lógica não é quebrada porque a Bíblia é a palavra de Deus, contém a palavra de Deus. A Bíblia é inspirada. E aí vai uma curiosidade. As duas únicas coisas escritas que não foram inspiradas foi os 10 mandamentos dados para Moisés no Monte Horebe, em tábuas de pedras, escritas com o próprio dedo de Deus, e depois na parede do templo, quando diz: você foi pesado e achado em falta na balança. São as únicas coisas escritas pelo próprio dedo de Deus. Deus não deu inspiração a isso, de tão importante que era dizer que a pessoa estava em falta, dizer que a pessoa estava pecando, dizer que a pessoa transgrediu algo que para Deus não pode ser transgredido. Aí vai o meu abraço, o meu beijo para todos os meus irmãos. Fiquem com Deus, fiquem na paz e que Deus te abençoe através desse vídeo. Compartilhe esse vídeo em nome de Jesus. Graça e paz.